Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um novo programa que a gente quer esmiuçar um pouco mais a vida desses cidadãos farroupilhenses. Cidadãos esses que fazem a história de Farroupilha. Cidadãos esses que lutam pela cidade. Cidadãos esses que já deram parte, inclusive, do seu patrimônio para a cidade. Né? É gente que escolhe Farroupilha para viver. Hoje se fala que os natural da terra são muito menos dos migrantes como esse que vos fala, que está aqui há 34 anos, e me considero mais farroupilhense do que muitos farroupilhenses. Por quê? Porque eu luto por essa terra, eu pago imposto aqui, eu brigo, eu quero que a Farroupilha seja a melhor cidade do Brasil. Gramado, há 30 anos atrás, eu escutando Rogério Mendelski de manhã na Rádio Gaúcha, ele dizia assim: uma comitiva de Gramado irá hoje para a Espanha defender um simpósio de turismo. Há 30 anos atrás, Rogério Mendelski, eu fazendo a barba no banheiro de Farroupilha, aqui no prédio onde eu morava, eu escutei essa notícia. 30 anos hoje, Gramado é a cidade, junto com Porto Seguro, a segunda mais procurada do Brasil para turismo. Gramado tem menos habitantes que nós, tem uma população muito boa, é uma cidade muito cara do país. Gramado talvez perca muito porque eles estão estradulando os preços, o turista vai uma vez e só tem que ter dinheiro para voltar a segunda, mas é uma cidade maravilhosa em tudo, é primeiro mundo, é europeia, é uma das cidades melhores do mundo hoje, Gramado. Não tem, as ruas são boas, tem rua coberta, tem tudo de bom. Gramado é Gramado. O nome tem que mudar, tem que ser outro nome melhor ainda, porque Gramado é pouco. É um Gramado muito lindo. Farroupilha tem 5 ou 6 belezas naturais mais do que Gramado. Gramado não tem nem cascata, eles têm em Canela e eles dizem que é lá, né? Enfim, nós temos belezas naturais que eu encontrei hoje Ivan Canziani, convidei ele para vir aqui. Um dos homens que lá em 1980, me ajuda, Bolivar Antônio Pascoal, meu convidado. Ivan Canziani era secretário de turismo, né? Wilson Sinhac. De que ano a que ano? Foi de 81 a 88, né? 81 a 88. Vou fazer só essa mais a entradinha aqui, depois nós vamos... hoje estamos aqui com um convidado especial, vocês já viram que o Pascoal, para mim, além de amigo, é um homem que eu confio e é um homem que ainda dá muito para a cidade e vai dar muito mais ainda pela sua experiência. Ivan Canziani encontrei na rua hoje e disse para ele: eu preciso te entrevistar. Ele disse assim: mas eu não faço mais nada, eu sou aposentado, estou cuidando dos netos. Ivan, tu foi um homem visionário que há mais de 30 anos atrás lançou o turismo na cidade. Infelizmente não teve continuidade por outras coisas que a gente não tem como discutir o passado, mas o Ivan Canziani foi um visionário. Se ele tivesse conseguido implementar aquilo ali, Farroupilha hoje seria outra cidade. Porque essa administração que está aqui, querer fazer turismo com secretaria, gastando dinheiro e deixando a cidade atirada, com lixo, mal cuidada, com ruas que parece quebra-mola todas as ruas, isso não se faz turismo assim. A gente começa fazendo turismo pela base. A prefeitura não tem que investir em turismo, ela tem que dar condições do turista vir aqui e se sentir bem. Tem que fazer campanha para o taxista atender bem, para o comércio, tem que trabalhar a base primeiro. E isso essa administração não sabe. Essa administração não sabe fazer nada. Vamos fazer o próximo assunto. Pascoal, obrigado pela tua presença mais uma vez. Vamos falar de Farroupilha hoje, como sempre, né? 2009, mais um ano que se passa, nós com mais cada vez cabelo branco. Porque eu tenho cabelo, eu raspo, mas é branco, né? E tu tá quase tudo branco, Pascoal? A vida vai seguindo, né? Vai cada vez vamos somando mais um ano, né? Cada 4 de fevereiro de cada ano, mais um ano. 4 de fevereiro. Quase Nossa Senhora dos Navegantes. É verdade. Aquário, né? Aquariano, né? Pascoal, tu nasceste em Farroupilha. Eu nasci em Farroupilha. Os pais... Antes de começar, deixa eu só falar de Gramado. As pessoas até fazem uma comparação com Gramado, que o turismo ele é vamos assim dizer, uma fonte, uma economia que seja boa, que é agradável. A única coisa que eu vejo no turismo é que não tem poluição, ou talvez não tenha isso. Mas eu vou dar um número, né, que a gente trabalhava muito quando eu era prefeito, com relação a Gramado.
que a gente primeiro tem que avaliar. O Gramado tem hoje uma renda per capita, na época, isso, né, há uns 10 anos atrás, uma renda per capita de em torno de R$14.000 por ano por pessoa. Tá, farroupilha? Cada farroupilha pega o salário de todos os gramadenses, soma ele e divide pela população de Gramado. O salário ou a renda? A renda per capita. A renda per capita do município. Do município, de cada habitante de... Cada habitante de Gramado ganhava R$14.000 por ano. 14 mil. Isso. E o Farroupilha ganhava, estava próximo de 22, R$21.000 por mês. Cada farroupilhense ganhou 21. Então nós temos uma renda per capita muito maior do que, né, do que os gramadenses. Isso é qualidade de vida? Isso é qualidade de vida, isso é dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso. Isso é qualidade de vida? E isso é qualidade de vida. Hoje nós não temos saúde, segurança, educação e Gramado tem. Não, isso é uma outra coisa que é meio complicado a gente falar. Claro. Mas, por exemplo, na questão da administração que pode fazer isso melhor, infelizmente está ocorrendo o que está ocorrendo. Mas eu quero só dizer isso, que uma das coisas do ser humano é dinheiro no bolso. Principalmente do gringo, do alemão. Gringo, do alemão dinheiro não. no bolso. E que, porque lá quem ganha dinheiro em Gramado? Os hoteleiros. Os hoteleiros, os comerciantes. Os comerciantes, alguns chefes de hotel lá. Gastronomia. Isso, porque lá a maioria das pessoas, hoje tem um evento em Gramado, chama 2, 3, as pessoas algumas pessoas para ajudar, que são os temporários. E depois o evento sai, encontro dos contabilistas do Rio Grande do Sul, vai para lá 3, 4 mil pessoas, né? Aí terminou o evento, manda para casa, só fica os 2, 3 que estão trabalhando no hotel. Mas Pascoal, lá não tem favela, não tem invasão, tem segurança, tem rua, tem hospital, tem saúde, tem educação, tem tudo. É isso que é qualidade de vida, não é o dinheiro no bolso. Mas tem outras coisas que dá para fazer que Farroupilha dá. Mas é só para fazer um comparativo. Mas assim, Pascoal, eu acho que eu concordo 101% contigo, que sem emprego e sem crescimento não tem sucesso. Mas dá para levar os dois juntos. Ninguém vai invadir lá em Gramado porque não tem muito trabalho, não ganha muito. Sim. Por que vem uma invasão aqui para... Te garanto que essas pessoas que estão hoje numa área irregular aí, elas provavelmente são pessoas que trabalham, têm uma renda boa e estão trabalhando aí, só que não conseguem, obviamente, comprar um terreno de R$100.000. Mas daí é falta de uma política de habitação que esse governo em 7 anos não fez ainda. Não fez. Mas não vamos falar desse governo, que é perda de tempo. Eles estão fora. Vamos começar só nisso e vamos acabar. Esse governo que já passou 7 anos e que vai entrar o 8º, acabou no 7º. Porque eles não tendo maioria na Câmara e não vão ter, eu acho que até o final desse ano, acabou o governo. Demonstrou que eles estão perdidos, desesperados, porque depois que viram que perderam, andaram correndo atrás do rapaz, oferecendo até subsecretaria para a esposa. Depois que correram o rapaz de lá, depois que tiraram ele do partido, os grandes caciques do partido correram atrás dele. E ainda bem que ele não aceitou. Esse rapaz ainda vai ser grande na política. Vai depender dos próximos passos dele. Fernando Silvestrin pode ser grande ainda. Vai depender dos próximos passos dele. Fernando Silvestrin, está me ouvindo? Você tem que medir muito seus passos, porque você pode ser grande na política. E talvez até prefeito na próxima. Depois do Feltrin nessa, né? Pascoal, não vamos falar desse governo. Não precisa mais perder tempo com isso, né? Não. É muita falta de tempo. Muita perda de tempo. Bolivar Antônio Pascoal. Quem é Bolivar Antônio Pascoal para essas pessoas que estão te vendo aqui? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vir aqui e te cumprimentar por este programa que você está idealizando, iniciando e colocando aí. Não tenho dúvida nenhuma que passa a ser um arquivo bastante importante para o futuro do município de Farroupilha, a partir do momento em que pessoas vão vir aqui e vão colocar a sua trajetória, a sua caminhada, o que construíram. E, obviamente, dentro da minha caminhada como cidadão farroupilhense, como, obviamente, um oriundo desta terra, minha família, toda ela daqui. Você está dentro daquelas 100 famílias tradicionais? Eu estou dentro das famílias tradicionais de Farroupilha, sim. Bom. Meu pai, meu avô, todos eles vieram da Itália e vieram para cá. O pai também? O pai não, o meu avô veio. E a tua avó? Minha avó também veio da Itália, sim, ela é Reck, né, de sobrenome. Alemoa. Alemoa. Por isso, então, tu tem um pouco de alemão. Um pouco de alemão, é verdade.
E daí, é claro que nós viemos lá, minha família se instalou ali na Julieta, né? Tivemos lá, nós somos uma família, tinha, né? Obviamente tenho mais uma, tenho 23 tios, né? Com meu pai 24. 24? Meu avô casou 2 vezes e teve 12 filhos cada um. Isso então, uma família grande. Tem isso que era um varão de família. Isso, tem gente no Paraná, gente em Santa Catarina, gente aqui, né? Então tem uma série de coisas. Espalhados. Mas nós somos uma família, meu pai, então, de uma família de 5 irmãos, né? Eu tenho o mais velho, que é o padre Mário Pascoal, que mora lá que é pároco lá em Nova Pádua, né? Eu sou o mais novo da família, né? O caçula? O caçula, né? Tem 2 que são os mecânicos lá da Mecânica Pascoal e minha irmã, que também mora ali na Julieta também, e que tivemos essa caminhada como um todo. Quem né? é a tua irmã? A minha irmã é Lorita Fátima Pascoal Altaus, né? Que ela trabalha na área da confecções, na área de há muito tempo, malharia, há muito tempo, né? E junto com meu cunhado lá, que cuidaram da minha mãe, que tiveram cuidado da casa Como paterna. é o nome da confecção da tua? Era uma vez Malhas Pascoal, né? Mas hoje ela trabalha mais no dia a dia, assim, não tem mais uma confecção. Eu me lembro do tempo de banco ainda, eles abriram uma conta que ela tinha uma máquina, e há 34 anos atrás estavam começando, talvez. Isso, a gente teve um período que a gente trabalhou lá com eles, daí ajudou, e depois eles seguiram a vida deles. E dentro da caminhada que deu, não teve muito certo. Mas enfim. 4 irmãos e uma irmã. E uma irmã, isso. Tu é o caçula. Eu sou o caçula. Com que idade Bolivar Antônio Pascoal começou a trabalhar? Bom, a gente começava a trabalhar desde pequeno, né? Mas o que é pequeno para ti? Pequeno, desde os 8, 10 anos, aí tinha que estar na luta lá na agricultura. Mas eu saí de casa... Só um pouquinho. Na agricultura, qual era a principal... não, era uva, né? Mas nós tinha desde o trigo, do arroz... E trigo? Tudo, trigo, bastante trigo. Você produzia trigo bastante. Nós tínhamos lá a produção muito grande. Nós tínhamos trigo família, na serra? Aqui tinha bastante na época. O arroz, mas a renda maior era a uva, né? A uva era que entregava nas cooperativas. E nós tínhamos cantina também, nós produzíamos o vinho todo e nós vendíamos o vinho, né, pronto para a vinícola. Então tu veio de uma família rica já? Não era rica, mas era uma família que razoável. Cantina? Né? Cantina, mas não era muito, né? Nós produzíamos lá, tinha uma boa quantidade de pipas lá para colocar. Né, isso eu não sabia. Nós tínhamos lá e foi indo, e depois essas questões foi a higiene, depois a produção, então era melhor mandar a uva para a cantina. Né? Então tu começou de cedo, de 8 anos já estava na lida. Na época todo mundo era assim, normal. Né? Era normal, né? Trabalhar. Até que idade tu ajudou a família? Aí, nos 14 anos, daí eu vim para trabalhar numa transportadora, Rápido Farroupilha, né? Onde é que era essa transportadora? Era na frente do posto do Broilo, ali na frente do Ruaro, né? Hoje tem ali a casa de carnes, a Boiçu, né? Boiçu ali. Era ali que era ali a transportadora, junto com a Tegon Valente. E aí depois nós fomos lá para... Como junto com a Tegon Valente? Era uma parceria? Duas transportadoras juntas, né? Uma fazia São Paulo e Rio e tal, né? E outra fazia Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né? Então nós tínhamos 2, né? Junto com a família Com 14 anos tu fazia o que na transportadora? De tudo um pouco, né? Era eu fui para trabalhar no escritório, né? Emitir os conhecimentos, né? Fazer cobrança, essas coisas, e depois se sobrava tempo, descarregava caminhão e fazia tudo isso. Aprendeu a dirigir ali mesmo? Trabalhei 10 anos nessa transportadora. Aprendeu a dirigir ali? Já sabia um pouco lá, né? Meu pai tinha um Chevrolet 27, né? E a gente já sabe dirigir um pouquinho, depois comprou um Fuca. Viu como era rico? Já dirigia, né? Isso, mas teve uma boa caminhada ali, eu me lembro muito bem como a gente... Comprei uma moto nesse tempo para poder vir trabalhar. Já era rico? Já tinha uma motinha, né? Comprei na Colombo, uma Itália 1 na época, né? Aquelas Garelli. Legal. E saiu dali com 22 anos? Saí depois, trabalhei na transportadora. Não, 14, 24. 24 anos. E aí comecei a trabalhar na Tegon Valente. E aí, ao mesmo tempo, também eu já fui, aí depois de uns anos, já fui candidato a vereador, né? Não, mas tu foi professor também? Trabalhei na CNC como professor também. Com que idade? Eu acho que era uns 25 anos. 25. Então, Tegon Valente e professor ao mesmo tempo? Sim, então professor e trabalhava na Tegon Valente. E casou com que idade? Eu casei quando eu tinha 30 anos.
quase ficou padre. Quase fiquei padre. Na época que eu não casava muito cedo, né? Pascoal, eu preciso fazer um intervalo aqui para nós dar uma respirada, né? Porque eu estou te atropelando muito e nós temos que... Eu quero aproveitar todo esse teu esquema. Tu tá pulando muito rápido isso aí. Eu quero saber quando tu casou, como é que tu conheceu a Anitta, quando é que nasceu os filhos. Eu quero saber tudo da tua vida hoje aqui. Voltamos em seguida com mais qualidade de vida e cidadania, hoje recebendo Bolivar Antônio Pascoal. Voltamos em seguida. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Olá, amigos da Civicidade. Estamos aqui com qualidade de vida e cidadania. Eu estou esmiuçando a vida desses cidadãos, e não vai ser de uma figura importante, de um ex-prefeito por 2 vezes, secretário, bababá. O currículo do Pascoal todo mundo sabe, né? Eu quero mostrar o cidadão Pascoal, e quero mostrar outros cidadãos aqui, de todos os partidos, de todas as crenças. Eu quero mostrar muitos cidadãos. Mas assim, ó, eu quero fazer um parênteses para Pascoal aqui, com relação à política, que eu não quero discutir política, mas eu quero dizer o seguinte. Tu entra no Face, tu vai na imprensa, tu fala na rua, todo mundo diz, esses políticos que estão aí, o povo não sabe escolher, porque o povinho que nós temos no Brasil, os políticos que nós temos no Brasil. Eu venho debatendo isso a minha vida toda, sempre dizendo o seguinte, só tem 2 formas de mudar a política. Ou você entra num partido político que se candidata e faz do seu jeito, porque se eu voto no Pascoal, que eu confio e já votei nele várias vezes, é porque eu confio nele e eu estou dando uma procuração para o Pascoal me representar. Mas o Pascoal vai fazer do jeito dele e não do meu jeito. E às vezes a gente fica decepcionado. Mas eu votei no cara e ele é... Mas ele vai fazer do jeito dele. Se você quer fazer do seu jeito, se candidate. Mas eu não consigo voto. Faz que nem eu, sai da política. É ruim de voto, tudo bem, não fica na política. Mas continue participando de um partido político. Se você participar de um partido político, no mínimo você vai ter vez e voz para escolher quem serão os candidatos. Se você escolher quem são os candidatos, nós não teremos um monte de bagre que nós temos aí. Tem muito bagre na política porque as pessoas de bem não se envolvem. A partir do momento que as pessoas não se envolvem, os bagres ganham, e daí depois não adianta reclamar. Então assim, cidadão consciente e as internets já estão despertando isso, hein? Sim, é verdade. As internets da vida, os zap, as outras coisas aí, já estão despertando isso. Eu tenho certeza que a eleição de 2020 vai ser tão ou mais diferente que a de 2018. E a de 2022 vai ser mais ainda. Se preparem esses politiqueiros que acham que fazer política é o jeito antigo, é comprando voto, é dando rancho. Eu sempre disse desde 2011, o cara que quer te dar um rancho, pega, mas não vota nele. Porque esse cara que está te dando um rancho, esse dinheiro não é de origem lícita. Esse rancho veio de algum lugar. Pegue o rancho, se você não pegar, ele vai dar para outro. Então pegue o rancho, mas não vote nele. Ele não tem como saber se você votou ou não nele. E se ele te cobrar que não votou nele, você diga que o voto é secreto. E voto secreto ninguém pode comprovar se ele votou ou não. Fiz um adendo de 2 minutos e pouco, porque isso aqui é qualidade de vida e cidadania, Pascoal. Tá bem. O que tu não concorda comigo nas palavras que eu disse agora? Não, eu concordo bastante com relação a esse comprometimento que tem as pessoas
os políticos. Só que, claro, dentro de políticos tem as pessoas boas, bem intencionadas, que daqui a pouco também colaboram com algumas questões financeiras de algumas pessoas e que não é Mas necessariamente, voto. nem necessariamente é a questão de comprar voto. Eu ajudei pessoas e nunca fui lá pedir voto para ele. Tudo bem. Não é nessa questão. Mas na grande maioria é aquilo que tu falaste mesmo. Na grande maioria é isso aí. Eu vou assedio com financeiramente com algumas coisas para poder ter essa questão. E muitas questões também você acaba te desiludindo porque tu tinha uma pessoa que tu conhecia que era assim, não precisamos dizer quem é, e que depois muda tudo, muda completamente a partir do momento que o poder sobe a cabeça das pessoas. Então tem algumas pessoas que tem que cuidar com relação a isso. E outra coisa, né, Pascoal? As pessoas não se transformam, eles se revelam. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Tem pessoas que não é que mudam, né, mas a gente acaba conhecendo e que acabam vamos assim, não é nem traindo, mas acaba nos desiludindo muito porque acabaram tendo um outro comportamento. Então, a partir do momento que tu era receptivo, que tu conversava com Deus e todo mundo, e a partir do momento que tu não recebe mais ninguém, a partir do momento que tu tem o poder, isso me deixa muito, muito triste, porque o homem público hoje, ele precisa ter um contato com a comunidade, conversar com a comunidade, ter essa relação com a comunidade, ouvir as pessoas, estar assim, de uma forma muito tranquila na comunidade. Não pode ser uma pessoa que tenha segurança, que não apareça, que não vai, por ter medo de ser xingado, essas coisas todas. Eu acho que não é por aí. E tem outra coisa, Pascoal, assim, eles elegem o Renan Calheiros para senador, para governador. E lá na Lagoas, quem são os candidatos fora o Renan Calheiros? Não tem. Então lá eles são donos do partido, não deixam os caras se crescer e o cara continua tendo. Eu vou votar no Renan Calheiros ou o Zé da esquina que eu não conheço? Os caras votam no Renan Calheiros. Mas vamos falar o outro lado do Renan Calheiros. Vamos falar do outro lado do Renan. Eles lutam pelas terras deles, talvez não tanto quanto nós. Sim. E eles acabam dizendo, esse cara luta por nós lá. Exato. Ele leva, olha o que a gente vê aí na economia, os recursos federais. Vai tudo 70% vai para o Nordeste. Claro. Quem é que luta por eles? E eles acabam tendo uma qualidade de vida um pouco melhor e recebem e votam. Então, daqui a pouco também tem esse lado. Que é uma lei que nós temos que mudar no Brasil, que inaugurada por Paulo Maluf. Ele rouba mais fácil. Ele rouba mais fácil e ele rouba mais fácil. Muitos dizem do PT hoje isso aí ainda. Mas no tempo do Lula tinha emprego, tinha carro, tinha moto. Ele roubou tudo, ele deu miséria. Porque se ele tivesse não roubado nada e distribuísse todo esse dinheiro no país, nós seria primeiro mundo. Vamos voltar para Bolivar, Antônio Pascoal. Quem é esse garoto que com 24 anos sai da transportadora lá do seu Zeno, Vicentinho? Isso. E daí... Assumo a Tegon Valente como gerente, né? Capaz! Assumi a Tegon Valente como gerente, num momento em que tinha uma outra empresa aqui em Farroupilha, a transportadora Wilson, que tomou conta da cidade. Que era grande, né? E que a Tegon Valente, que era uma empresa também grande aqui na cidade, acabou ficando pequena. Nós fomos lá, recuperamos a empresa, fizemos aí um trabalho de quase 20 anos que eu trabalhei na Tegon Valente. Eu tive uma participação bastante grande, montei 3 turnos aqui em Farroupilha, trabalhávamos um período bastante grande, recolhíamos carga de toda a região para fazermos aqui, cheguei a ir para o Nordeste, a Recife, montar uma filial lá para poder atender a Tramontina. Quer dizer, anos tu fez isso? Isso eu fiz, né? Mas vamos fazer um adendo ali, a Tegon Valente diminuiu, teve problemas, porque a Wilson transportava tudo da Grendene, mais ou menos isso? A Grendene, Tramontina e outros clientes grandes aí, né? A empresa que surgiu e fazia bem, né? E tinha um relacionamento mais estreito, né? E ela tinha uma relação do Vitor Hugo na época bastante grande com a comunidade de Farroupilha e fez com que, né, tivesse ter conseguido todos os clientes, né, grandes para eles, mas nós de gabarito fomos indo e recuperamos a grande maioria. A Tegon daí era ali onde é o Correio hoje? Daí nós saímos da rede, saímos na frente lá do posto do Broilo, lá na época lá. Que se tornou o calçado viemos para a rede ferroviária, ficamos aí uns 6 anos. Como rede ferroviária? Na rede nós alugamos o prédio onde era a rede, que agora não existe mais nada, né?
que tinha um prédio ali da rede, onde era o terminal de cargas e descargas da rede ferroviária. Onde está o palco, multipalco. Isso eu não me lembro. Isso que anos é isso? É isso, antes de 1980, né? Eu cheguei em 84. Isso, antes disso. Tinha um local assim onde o trem entrava no pavilhão, né? Dentro, né? Que nem o caminho do trem. Que nem o caminho do trem, exatamente. Entrava isso aí. Daí nós pegamos isso aí, nós alugamos isso aí da rede ferroviária e nós trabalhamos aí bastante. Ali que eu me candidatei a vereador, né? Ali eu... Com que idade? Isso era 25 anos, né? 24 para 25 anos, Mas o que é... Da onde veio a sua veia de ser candidato? Meu pai foi candidato a vereador, foi vereador suplente, Pedro Pascoal Filho, se for olhar lá nos quadros, Pedro Pascoal Filho. Meu avô Pedro Pascoal, meu pai Pedro Pascoal e Filho. E ele já MDB na época? Ele era Partido Libertador. PL. Partido Libertador, né? E o PL era o quê? Era direita? Era direita, né? Meu pai não gostava muito do Brizola. Ou era brizolista ou era anti-brizolista? Isso, a minha mãe era mais Usine, mais um pouquinho mais socialista, mais do... Não entendi, tua mãe era mais o quê? Uma socialista, mais da área, não era tão direita, né? E então tinha essa discussão. Minha mãe era então. É isso, minha mãe era professora, né? A minha mãe era professora daquelas professoras que iam morar na comunidade. Minha mãe foi professora ali no Machadinho, por exemplo. Mas como é que se deslocava? Isso, ia de a cavalo, no domingo de tarde, de noite, e na segunda morava na casa de um morador lá, ficava lá até sexta-feira pegava e voltava para casa, né? Por isso que a família é só 5 filhos. Mas aí quando casou, minha mãe já começou a dar aula ali na Julieta ali, e depois começou a ter filhos, aí parou, né? A minha mãe dentro da prefeitura municipal tem o como é que é o decreto lá de professora número 001. Tá louco? Olha aí, quem é que sabe disso? Quem é que sabia disso? Geraldina Zini Pascoal. Zini? Você é parente do Máquina Sase, sim. São meus primos e irmãos. O meu falecido tio Armando, pai do Antônio, pai dessa turma toda ali, era irmão da minha mãe, né? Primo irmão. Você não sabia também. Sim, são primo irmãos aí da família do tempo do moinho que nós ia ali visitar, né? Eles eram o moinho que tinha aqui. O pai do Zini tinha um armazém também grande, né? Não, esse era um irmão dele, né? Eles sempre tiveram um moinho. O pai do Zini? O pai do Zini. Nunca eu achei que ele tinha um armazém. Não, o armazém no Mercado Avenida era do irmão dele, né? Pai da Dione, da outras famílias, né? Mas eram do tio do Zini. Tio do Zini, tio do Zini. O Zini é outro que eu quero entrevistar aqui também. Sim. Eles têm uma boa história para contar. Muita boa história. Mas e daí, Pascoal? Tu ficou quanto tempo na Tegon Valente? Eu fiquei quase 20 anos, 19 anos e pouco. Daí depois eu saí para montar a minha transportadora. Nesse período fui candidato a vereador. Não, mas para aí, tu deu uma pulada aí. Tu foi candidato a vereador com 20 e poucos anos. Isso. E ainda gerente da Tegon Valente. Isso. Aí, nesse período, me elegi vereador com o Sinhac de candidato a prefeito, né? Aí o Sinhac me convidou para secretário. De quê? De turismo, né? Do turismo, no lugar do Ivan. Antes do Ivan? Não, me convidou, mas eu não fui. Eu tinha assumido um compromisso com a Tegon Valente, que eu iria ficar lá. E financeiramente, na época, era mais interessante eu estar... Me elegi também na transportadora e prometi que eu ia ficar na transportadora. Tinha um relacionamento muito grande com os motoristas. E com os donos também, né? Isso. E aí eles até, de uma certa forma, num período, eles até andaram não queriam que eu fosse candidato, depois aceitaram, depois até me deram força. Então eu tive esse período em que eu assumi de ficar na transportadora e não assumi e na administração como um todo, né? Podia ter escolhido uma outra secretaria. Então em 1980 a tua primeira vereança com o Sinhac. Com o Sinhac, isso. Aí isso foi em 80, né? E assumi 81, coisa assim. E nesse tempo aí tu já tinha filho? Não, não. Com 30 e poucos. Isso, daí eu tinha 30 e poucos anos. Assim. Conheceu a Anitta onde? Eu conheci a Anitta nas domingueiras do Santa Rita. Tu também, era nos domingos, fim de tarde, ia lá, né? Tinha uma gatinha lá, tu já quase virando padre com 38 anos? 30. Porque eu namorei a Anitta nem 2 anos, né? Foi rápido o negócio? Foi rápido o negócio. Mas teve alguma coisa precoce? Não, foi o casamento já decidido? Decidido, filho. A Anitta fazia o que
A Anitta estudava, morava lá embaixo com o meu cunhado, né? Morava ali na Amizade, né? Ela só estudava na época, ela era professora ali numa escolinha que tinha ali na Amizade também. Mas gatinha, quer dizer, gatinha não, menininha. Menininha, eu tinha 30, ela tem 9 anos menos que eu, né? Mas não chegou a ser pedofilia, então. Não. Eu diz assim porque antigamente a minha madrinha casou com 12 anos. Entendeu? A Anitta se eu tinha 30, a Anitta tinha 21, 22. Não, aí tudo bem. Eu casei com 24 e minha esposa com 19. A mãe dela teve que assinar, né? Só podia casar com 21 a mulher. Casaste então em que ano? Eu casei, agora os anos não vou dizer, mas me pegou aí, não, essa anotação eu não fiz, né? Essa anotação eu não fiz. Mas eu tinha 30 anos, né? 30 anos. Então eu tenho 62, então quer dizer que eu tenho... Faz 31 anos. 32 anos de casado. Eu vou ter que fazer 33 anos de casado agora, né? Então, vai ter festa, não? Não tem festa, não precisa. Fizemos nos 25, tá bom. Bolivar, o Sinhac te convidou para substituir o Canzani, tu não quis? Não. Nas conversações, assim, não é que o Ivan era no lugar do Ivan, não. Nós fomos na montagem do governo e, né, conversa aqui, conversa ali e tal. Antes de montar o governo? Na montagem do governo, depois que a gente... Eu fui às reuniões que fizemos com o Sinhac, era lá na Cozipla, que a Cozipla é onde hoje onde é que era o Senai? É o hotel, né? Não, onde é que é o... Antiga Cozipla é ali na Barão do Rio Branco, lá embaixo, né? Onde foi o Senai, que era do Antoninho Rufato. Isso, isso, que era a Sabrina lá, né? Isso, foi ali que eram as reuniões que nós fazíamos, aí o Sinhac estava montando ali. O Sinhac era sócio da Cozipla, né? Era sócio da Cozipla na época. E aí eu fiquei na transportadora e seguiu, daí fui vereador, né? Durante... O mandato do Sinhac foi de 6 anos, né? Sim. Foi aquela mudança que teve. Fomos vereador. Aí eu fui para a reeleição, me reelegi vereador de novo, né? Com mais. A primeira vez tu ficou em que votação? Eu fui o último. Eu fui. Entrou arranhando. E as contas eram feitas a caneta, a calculadora, não é computador como hoje, né? Aquela E uma das brigas, uma das lutas, não vamos dizer briga, das lutas, o Tomás Gressana, que também foi vereador comigo, foi o que fui lá e brigou na conta, né, no coeficiente eleitoral da época lá, é que eu consegui entrar, porque no meu lugar quem estava fazendo festa era o Antoninho Romanha, do PDT. Isso, e acabou ele ficando fora e eu entrando. Suplente. Isso. E eu acabei ficando de titular, né? E aí tivemos essa caminhada toda. Então tu entrou no tapetão, quase. No tapetão. E na segunda eleição? Na segunda eleição já aumentei bastante a votação, né? Ficou em classificação, tu não te lembra? Não me lembro. Mas com a boa. Fiquei ali pelo meio, né? E depois foi para a terceira eleição, né? Como vereador também. Então são 6 e 4, 10, e na outra mais 4. 14 anos de vereador. E sempre trabalhando sempre trabalhando na Tegon Valente. Isso. Dava para conciliar. Isso. Mas tu chegou a ser professor uma época também, né? Não, nesse meio tempo aí eu também fui 6 ou 7 anos, eu fui professor de... eu tinha colocado meu nome porque eu gosto muito de matemática, né? E eu tinha essas cadeiras de matemática na universidade, e eu gostava muito disso. Eu fui lá e disse, quando precisar de professor de matemática, eu gostaria de dar aula aí. Aí o CNC disse, não, eles ficaram sabendo que nós fizemos um curso, eu, o Luiz Antônio Moroni, Troitinho, e mais umas pessoas, fizemos um curso de computação, né? Computação. Que ano na é época, isso lá em 1980 e pouco ali, né? Nós fizemos o curso lá. Os primeiros computadores. Os primeiros computadores, só tinha Tramontina de computador aqui. E nós acabamos fazendo isso. Aí tinha dentro da contabilidade uma cadeira chamada mecanografia e processamento de dados, né? E aí eles disseram, vem dar aula disso aqui. Aí eu comecei a dar aula de mecanografia e processamento de dados. Essa era a minha matéria. E algumas vezes eu acabava suprindo a falta de um professor de matemática. Isso no CNC? No CNC, no antigo Santiago também. Né? Que era o segundo grau. No Santiago também. Que era o segundo grau. No segundo grau. E foi indo, e depois a gente foi caindo um pouco de moda, e aí acabamos... No Santiago, que aí o Santiago virou do Estado, né? Virou do Estado. Aí eu passei toda a matéria, e quem continuou dando essas matérias foi o Arruda.
né? Não são diáconos. O professor Arruda assumiu essa questão porque eu não entrei na questão do Estado. Mas uma curiosidade para os nossos telespectadores, Pascoal, tu tinha o segundo grau completo e já podia dar aula para o segundo grau? Sim, eu fiz eu fiz engenharia mecânica. Eu só não me formei em engenheiro mecânico. Na faculdade? Na faculdade em Quantos Caxias. anos? Nós fizemos 4 anos, acho que juntos. 4 anos, faltou as aulas práticas. Tu é engenheiro, então? Engenheiro mecânico. Tem meu grupo no WhatsApp daí dos colegas da... Quem é que sabe que tu foi engenheiro mecânico na universidade? Isso, eu não tenho completo. Mas eu e o Geraldo da Big Fair, nós íamos junto. O tenente Jair de Bira, aí, que casou com a filha do Sandoval, aí, do irmão do Sandoval, aí, que está em Porto Alegre, em Osório, não sei agora onde ele mora. Você estudava onde? Nós estudávamos na UCRS em Caxias, né? Nós íamos uma semana cada um de carro, né? Nós íamos de carro. Então o Geraldo se formou, né? O Geraldo na época ele era funcionário da Soprano, né? Ele era pobre na época? Não, a família de Caxias, né? Mas ele morava aqui com a Bea, né? E aí, então, nós estivemos aí com ele. Então nós tivemos essa passagem daí, então nós tivemos um conhecimento em termos, né, de poder dar aula, de poder trabalhar nessa área. Gostei muito, mas é uma coisa também que precisava uma dedicação maior, precisaria, né, tu não pode parar no tempo, né, tu tem que ter aperfeiçoando, e umas coisas que tinha que mudar, porque explodiu a questão hoje do processamento de dados, na época começou a explodir essa coisa toda. Para acompanhar não era fácil. Não era fácil, né? Então acabamos recuando um pouquinho nisso aí. O engenheiro Bolivar Antônio Pascoal, então, nesses 14 anos, tu saiu da Tegon por quê? Não, eu fui candidato a prefeito no último ano dos 14, né? Eu acabei... Isso é 1999? Não, esse aí quando foi me eleger, em 2001 eu me elegi, 97, né? 99 então. 97. Não, a eleição. A eleição foi em 97, 98, que eu não ganhei a eleição. Ah, tu perdeu para... Perdeu para quem na época? Para o Majone. Também era um ícone, né? Mas foi por 800 votos, né? Só 800? Foi bem, então? Foi bem, era 400, tira de um lado, bota no outro, era 400 votos, né? E já tinha uma boa ligação com a comunidade de Farroupilha, fui vereador, né? Na época, por 12, 13 anos, né? E aí nós foram 3 candidatos, eu, o João Fernando Sinistrin, pelo PT e eu, né? E o Majone veio com toda a história dele, e a gente... Não respeitou, não critiquei, não havia crítica, eu tinha uma outra visão. E era outra época, né? Não tinha esses embates de hoje, né? Tinha, mas não assim uma questão tão desleal, né? E nem podia ser tão desleal com o Majone, né? Com isso, né? Nem podia ser, né? A gente tinha um respeito muito grande. Porque eu fui candidato e na época eles colocaram o Majone no último minuto, aos 45. Sabiam que ia perder. E daí eles acabaram, o Paulo Dalzocchio trouxe o Majone para ser candidato a prefeito, e daí, claro, né, aí eu não tinha mais como sair, né? E quem era o candidato da época? Tinha nomes que eles estavam colocando, né? Não te lembra quem? Não me lembro. Tá. Na próxima tu ganha? Na próxima, e aí a eleição foi em 2000, né? A disputa foi tu e a Glória? Eu e a Glória, isso. E aí Mas tinha outros candidatos ou era só tu e a Glória? Só tinha eu. Não, tinha o Paulo Schneider também, né? Pelo PT. Tinha o Paulo Schneider também. Paulo está escrevendo no Jornal Farroupilha, tu está lendo ou não? Não leio. Tá bem legal, cara. O Paulo mais centrado. O Paulo está fazendo uma resenha das épocas, a eleição que nunca terminou, ele botou. Vale a pena ler. Vou ler. Tu como prefeito de 2001 a 2008. Tá. E aí ficou 8 anos. 8 anos. Pavimentou a estrada para o Pascoal, por Bareta, elegeu ele, 4 anos, se tornou secretário de Educação. Ficou 4 anos como secretário de Educação? Isso, exatamente. Isso. Uma boa experiência, grande experiência. Mas eu quero voltar para a tua empresa, de que ano a ano foi ali? A empresa que eu comecei, então, foi logo em seguida, quando eu perdi a eleição, né, em 97, eu já montei, eu tentei voltei um pouquinho para a transportadora, daí... Para Tegon? Aí não, já tinha meio que saído, porque se eu ganhava a eleição, eu ia voltar para a transportadora. Aí eu fiquei mais um pouquinho aí na transportadora, daí montei a minha. Qual era o nome da transportadora? Transpascoal. Transpascoal. Isso.
Que era e tu e aí, quem os sócios? como eu tinha gastado todo o meu dinheiro na campanha, aí acabamos tendo um sócio, né, que foi o Adelar Arose, o Tete, e aí a partir dali, aí passou-se 4 anos nessa... Ele era o capitalista, no caso, né? Ele era o que cuidava da área, eu cuidava mais na área comercial, trabalhava em São Paulo, ia bastante em São Paulo. Ele tinha uma factory também, né? Ele era o homem do dinheiro. O homem do dinheiro. E ele cuidava aqui, eu cuidava lá. E aí, obviamente que houve a pressão para eu ser candidato, que eu ia ganhar a eleição. Aí ele cuidava da transportadora e eu ia cuidar da prefeitura. E aí, mais ou menos, que foi encaminhado assim, me elegi prefeito, cuidei da... Largou a transportadora? Larguei a transportadora, ele ficou mais com ele administrando, aí deu o que deu na transportadora. Ele veio falecer também, né? Depois ele acabou... Como a transportadora, ele não acabou indo mal, ele meio que eu acho que ele entrou em depressão e acabou tendo problemas com ele. Pascoal, nesse período todo de político, então, tu tem 14, mais 8 são 22, mais 4, 26 anos de política. 26. Você é um político de profissão, então. Bastante. A gente tem um conhecimento aí desta área bastante grande, mas cada dia se renova, né? As eleições últimas já foram uma outra modalidade de coisa, mas uma coisa muito clara, Brasil, o cidadão, a pessoa, ela quer ser recebida, ela quer atenção, ela precisa de ser, a gente precisa ser receptivo a essas pessoas, elas precisam desse lado, né? E eles querem vislumbrar que cada dia a gente vai avançando, né? E isso é importante. 24 mais 14, 38 minutos, extrapolamos o tempo. Tá. Eu quero te perguntar no fim de novo, quem é Bolivar Antônio Pascoal? Olha, é um cidadão que tem aí uma trajetória na comunidade Farroupilha de muito carinho com todos, não tive ambições financeiras nenhuma, né, sempre no intuito de colaborar, desde a transportadora, como político e como cidadão, sempre na questão de ajudar. Hoje também eu estou lá na MAFA, estou lá na Associação dos Aposentados, estou lá, pessoas que precisam de mim, a Porto Alegre, para cá e para lá, levar para o Dr. Luquezzi, fazer essas coisas. É uma pessoa que está aí para colaborar com a comunidade e para que a gente possa, quem sabe, diminuir assim, as aflições que a comunidade tem. Esse é o meu objetivo de vida, né? Ter minha família, ter meus filhos encaminhados, ter essa questão toda. Não preciso de muito dinheiro para viver, não. Eu quero só ter essa tranquilidade com relação à comunidade Farroupilha. Esse é o carinho que a gente tem com Farroupilha, e pode ter certeza de que tudo que eles tentam denegrir da minha imagem, da minha coisa, eu relevo isso tudo porque eu acredito num ente superior e que a gente está aí só para colaborar nisso. E posso ser um exemplo de muito carinho com a comunidade. O teu travesseiro é leve e a tua cabeça também quando vai dormir? Com certeza absoluta. Durmo bem, não tem problema nenhum. Tudo bem que eu tomo alguns medicamentos. Sei que eu já fiz 6 safenas também, mas eu tranquilamente, porque eu não tenho absolutamente nada a temer com relação a questões que eu tenha feito e que não seja de denigrir. Não o Bolivar, mas a família Pascoal como um todo, né? E isso tem preço? Não tem preço, não tem preço, não, pelo amor de Deus. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Gostou? Parabéns. Gostou? Sim, com certeza. Voltamos amanhã, depois da manhã e por muito tempo. Essa TV vai longe, pode ter certeza. Eu já tenho uma sucessora que tem 5 anos e quando ela tiver 15, ela vai tomar conta dessa TV aqui. Eu só vou viajar. Eu vou ser o Viajando com a TV Cidade pelo mundo. Obrigado pela companhia de vocês. Voltamos amanhã, depois e muito mais.